No vídeo de hoje eu vou te explicar como o dólar virou a moeda internacional e como isso foi essencial para consolidar a hegemonia dos Estados Unidos. E o vídeo de hoje vai finalizar a nossa série de vídeos Por que a economia dos Estados Unidos é a maior do mundo. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau. Eu palestro sobre e trabalho com direito e política internacional desde os meus 17 anos e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje nós finalizamos a nossa explicação de como os Estados Unidos viraram a maior economia do mundo, explicando como o dólar virou a moeda internacional. Isso complementa o que nós tratamos na parte 1 da nossa série sobre motivos culturais, históricos e religiosos que permitiram a ascensão das terras de Tio Sam, assim como o que nós tratamos na parte 2 sobre o Plano Marshall e como os Estados Unidos ganharam mais poder e mais espaço depois das duas guerras mundiais. Na primeira parte do vídeo de hoje eu vou te falar sobre o Acordo de Bretton Woods, que determinou o dólar como moeda internacional e que favoreceu os objetivos dos Estados Unidos à época. E na segunda parte do nosso vídeo, eu vou te falar como o Acordo de Bretton Woods deixou de funcionar, mas o dólar seguiu firme e forte. Se você gostar desse vídeo, então eu peço, por favor, para você deixar o seu like aqui embaixo para valorizar o conteúdo e ajudar o canal a crescer. E claro, se quiser continuar a ser a pessoa que fala curiosidades históricas para os seus priminhos na festa de família, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum envio. Sem mais delongas, vamos lá. O Acordo de Bretton Woods foi assinado em 1944, pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, pelas 44 nações que, algum tempo depois, venceriam a guerra. O acordo teve dois propósitos principais. O primeiro deles era o estabelecimento do dólar como uma moeda forte internacional. O segundo deles era garantir que a economia global não entraria em colapso no pós-guerra. Mas vamos começar com o primeiro propósito. Pelo Acordo de Bretton Woods, as outras moedas do mundo passariam a ter o seu lastro em dólar, e só o dólar seria lastreado em ouro. E lastro, meu caro ouvinte, é o nome que nós damos para aquilo que garante o valor do dinheiro. O nome lastro vem dos grandes sacos de pedras ou areia que eram colocados tanto no fundo de navios quanto em volta dos balões daqueles que voam para garantir a estabilidade do veículo. É a mesma coisa com a economia. O lastro é aquilo que você coloca como um valor para segurar um pouquinho o dinheiro e garantir a sua estabilidade. E o ouro era o lastro favorito dos países. Saber que o seu dinheiro poderia ser trocado a qualquer momento por uma quantia específica de ouro era o que deixava as pessoas mais tranquilas com relação ao papel moeda até algum tempo atrás. Até o dólar assumir essa posição de moeda de maior prestígio, era a libra esterlina do Reino Unido, a moeda de maior circulação internacional. Isso porque o Reino Unido, depois de alguns séculos como o império em que o sol nunca se põe, tinha acumulado vastas reservas de ouro para garantir o seu dinheiro. Outros países até tinham as suas próprias reservas, mas nenhuma delas era tão expressiva quanto a reserva da coroa. A diferença entre a libra e o dólar em sua posição como moeda internacional na época da libra, não existia um acordo com Bretton Woods que falava que só a libra teria lastro em ouro e todas as outras moedas teriam lastro na libra. Cada país tinha suas próprias reservas de ouro, seu próprio lastro. Eles só favoreciam a libra por dois motivos. O primeiro deles o Reino Unido era quem tinha mais ouro de todos os países, então eles eram quem mais conseguia garantir o valor da moeda. E o segundo motivo à época, o Reino Unido era a maior potência e maior economia do mundo. Então fazia sentido que todo mundo quisesse negociar na moeda do principal comprador e principal fornecedor das outras nações. Só que as duas guerras mundiais cobraram um preço muito alto do Reino Unido. Foi aí que eles deixaram definitivamente a posição de maiores potências da época e passaram o manto para os Estados Unidos. E quando assumiram essa posição de maior potência do mundo, ao final da Segunda Guerra Mundial, o maior medo dos Estados Unidos era que os seus principais compradores do mundo levantassem barreiras comerciais. Isso afetaria negativamente a economia americana e faria com que todo mundo demorasse mais para se recuperar. E para garantir que esses países iam se manter no comércio internacional e não iam levantar essas barreiras, os Estados Unidos tinham que garantir duas coisas. Primeiro, que o dinheiro que esses países utilizariam no comércio internacional seria um dinheiro seguro, no qual eles confiam.
Como o Reino Unido estava em maus lençóis, era mais difícil confiar na capacidade deles de garantir esse dinheiro. Então, a mais nova potência se tornou o melhor escolhido para o cargo. E a segunda coisa que os Estados Unidos teriam que garantir para evitar esse cenário calamitoso é que esses países se recuperassem o mais rápido possível, para passar desse momento de crise. E é aí que entra o que nós discutimos na parte 2 dessa série de vídeos que nós fizemos, o vídeo que fala sobre o Plano Marshall. Só que para além do Plano Marshall, os Estados Unidos criaram o que nós chamamos de Sistema Bretton Woods. Nesse sistema, as outras moedas do mundo foram lastreadas no dólar, o dólar foi lastreado no ouro e o ouro foi garantido pelos Estados Unidos, a então maior economia do mundo. Fora isso, os Estados Unidos bolaram uma série de políticas para garantir a estabilidade cambial. E é aí que entra o segundo propósito do Acordo de Bretton Woods, que é evitar que o mundo entrasse em caos econômico. Era imprescindível que os Estados Unidos garantissem que nenhum país desvalorizaria sua moeda frente ao dólar, pelo menos não expressivamente. E isso é porque a desvalorização da sua moeda cria um desequilíbrio no comércio internacional. Pensa no real brasileiro, por exemplo. Atualmente, $1 vale mais ou menos 5,50. Isso não é porque o dólar subiu, é porque o real perdeu valor. E o que isso significa na prática é que os compradores lá de fora, que compram em dólar, acham os nossos produtos mais baratos. Significa também que os compradores aqui do Brasil, que compram em reais, acham os produtos lá de fora mais caros. E para os exportadores brasileiros é a maior festa. Imagina vender um produto lá fora e ganhar 5 vezes mais do que você ganha aqui dentro. Pois é. Nossa, Bernardo, mas é só coisa boa então. A gente compra menos, vende mais, é só alegria. Mais ou menos. Tem lados negativos aí também. Imagine, por exemplo, que você é um importador brasileiro e tem que comprar coisas lá de fora para fazer a sua produção. Para você, os dias não são tão bonitos assim. Infelizmente, o Brasil precisa importar muitas coisas. Mas não vamos fugir do tema. Voltando ao pós-guerra, o que os Estados Unidos queriam evitar era justamente esse cenário de desvalorização das moedas. Isso porque é claro que todos os países afetados pela guerra iam querer comprar menos e vender mais. Todos eles iam querer desvalorizar as próprias moedas, porque isso ajudaria eles a aquecer mais rapidamente a economia interna. Só que essa estratégia não funciona se está todo mundo fazendo. Se todo mundo desvaloriza a moeda, o que acontece na realidade é que você estimula uma fuga generalizada do mercado internacional. Ninguém quer comprar de fora, porque tudo que vem de fora é caro. E aí a gente volta para um estado quase feudal, em que você só compra coisas produzidas localmente. Nesse cenário em que todos desvalorizam a própria moeda, ninguém ia ter estímulo para comprar de fora. Só os Estados Unidos que iam continuar com o dólar forte. Só que aí, os estadunidenses também não iam conseguir vender nada para ninguém, porque a moeda deles ia ser muito mais cara que qualquer outra. Então os Estados Unidos vedaram essa possibilidade de guerra cambial em Bretton Woods. O Fundo Monetário Internacional foi criado nessa época e ele atua até hoje para ajudar os países a equilibrarem as suas contas e não gerarem caos no comércio internacional. Só que não adianta pedir para ninguém desvalorizar a moeda se essa pessoa continuar quebrada. Por esse motivo foi criado também o Banco Mundial. O Banco Mundial, junto com o Plano Marshall, era responsável por financiar a reconstrução dos países no pós-guerra. Quanto mais equilibrado um país estivesse, afinal, menor era o risco de ele violar as suas obrigações internacionais. A função do Banco Mundial ainda é parecida com essa. O banco tanto aconselha quanto financia países do mundo em suas iniciativas de combate à pobreza e outros problemas de natureza socioeconômica. E aí, resumindo o que a gente viu nesse tópico, Bretton Woods teve 2 pilares principais. De um lado, o estabelecimento do dólar como moeda de referência. Do outro lado, a garantia de estabilidade cambial e a reconstrução do sistema. Isso garantiu que os países do mundo segurassem o tchan do pós-guerra e acelerou a recuperação econômica da economia global, o que, claro, favoreceu os Estados Unidos e ajudou a consolidar a posição deles como manda-chuvas dessa economia. Mas garantir o lastro em ouro do mundo todo tem um preço, e é um preço bem alto. E 28 anos depois de o Acordo de Bretton Woods ser assinado, a conta estava chegando para os Estados Unidos. A economia americana começou a sofrer os efeitos de restringir a sua moeda ao ouro. Um dos principais problemas de ter um lastro como o ouro é você restringe o seu crescimento econômico.
$1 é igual a 1 grama de ouro. Mas aí, o tempo passa, a população cresce, os negócios ficam cada vez mais lucrativos e, de repente, você não tem ouro bastante. Garantir que $1 é igual a 1 grama de ouro significa dizer que, se a sua economia crescer e você precisar de mais moeda, antes de poder imprimir qualquer dólar a mais, você tem que encontrar mais ouro. E ouro, na quantidade que eles precisariam, é bem difícil de se conseguir hoje em dia. Há um motivo para você ver o pessoal do compro ouro, vendo ouro no centro da cidade. O ouro circula por aí e vai virando outras coisas, mas raramente surge mais dele no mercado. E é isso, inclusive, que torna ele uma ótima reserva de valor para a moeda. Não vai ter muito mais dele circulando por aí. E aí, nós temos o problema. Os Estados Unidos se tornaram a maior economia do mundo, recuperaram a economia dos seus parceiros e estavam prontos para ter um imenso surto de crescimento. Mas aí, o ouro apertou. Não daria para crescer na proporção que a economia queria, sem sacrificar Bretton Woods. E se a economia precisa de mais moeda em circulação e você não cria isso, você cria toda uma série de problemas. E é pior ainda quando você nem pode pôr mais dinheiro em circulação, porque você lastreou o seu dinheiro no ouro. Bretton Woods roubou dos Estados Unidos a possibilidade de fazer política monetária, que é uma parte essencial da gestão de qualquer país. Há outros problemas, claro, mas esse é o que mais conversa com o nosso vídeo de hoje. E quando os Estados Unidos viram isso, eles perceberam que estava na hora de o padrão ouro acabar. Com o fim de Bretton Woods, o ouro deixou de ser um lastro para o dólar. O dólar se tornou o que nós chamamos de moeda fiduciária, o que significa que, atualmente, o dólar tem valor, porque o governo dos Estados Unidos garante que ele tem valor. A maioria dos países do mundo, desde então, passaram a manter as suas reservas em dólares e não mais em ouro. O câmbio das moedas do mundo se tornou flutuante, e é isso que nós vemos hoje com o real, por exemplo. Por isso que todo dia tem um preço diferente do dólar na sua janelinha. Esse preço, na verdade, não é do dólar, é do real. Cada país pode escolher o seu regime de câmbio, contanto que ele siga algumas regras internacionais. E é por isso que $1 compra 960 ienes japoneses, mas só R$5. E essa é a história de como nós chegamos no regime de dólares que nós temos hoje, finalizando a nossa série sobre os Estados Unidos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, então por favor deixe o seu like aqui embaixo para valorizar o conteúdo e não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum envio sobre temas do Brasil e do mundo. Vejo vocês com o nosso próximo vídeo. Obrigado!